Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo, dando continuidade ao nosso curso. Hoje eu vou falar sobre geradores e receptores. Algumas questões aqui importantes, como equação característica, curva característica, que também é algo importante, rendimento, potência. Vamos lá então dar uma olhadinha sobre este tema. Então, os geradores, ou também fonte de força eletromotriz, eles têm a sua importância aqui do ponto de vista de geração de energia elétrica. Eu sempre gosto de ressaltar que, na verdade, o que nós temos é a transformação de energia, né? Transformação de uma modalidade, digamos assim, de energia em outra, né? Particularmente aqui no nosso caso, é a transformação de outra forma de energia, né, em energia elétrica. Então, quando eu tenho a energia mecânica, energia química, energia luminosa, né, através desse processo aqui sendo transformada em energia elétrica. Então, só para a gente entender isso aqui, qual a importância, né? Então, é necessário que eu tenha um dispositivo capaz de manter ali uma diferença de potencial, né? E a esse dispositivo nós damos o nome de fonte de força eletromotriz, né? Muitas vezes também você vai ver só o termo fonte, ou gerador, bateria e tal, mas o nome assim mais completo, vamos dizer assim, mais que tem traz aqui, carrega mais informação para a gente, é dizer que é uma fonte de força eletromotriz, né? Aqui a gente vai considerar todos os elementos no caso, né? Porque eu tenho, se nós olharmos aqui de uma forma esquemática, né? Quando eu falo nessa fonte de força eletromotriz, ela possui a força eletromotriz, né? Que seria essa parte aqui que comumente nós representamos como sendo a diferença de potencial, né? Onde tem aqui o polo negativo e o polo positivo. Só que aqui nós temos algo a mais, né? Nós temos aqui algo que até então a gente já havia desconsiderado. É que essa fonte, a bateria, a pilha, né? Ela possui também uma resistência interna. Tá? Então a diferença de potencial entre os polos aqui dessa bateria, na verdade ela é a força eletromotriz, mas eu tenho que considerar também que tem ali uma queda de potencial, digamos assim, devido à presença dessa resistência interna. É claro que no mundo ideal essa resistência interna ela é desprezada. Então quando a gente falou até agora, né, nas baterias, nas fontes ali, capaz de manter uma diferença de potencial, a gente estava até então esquecendo esse detalhe, né? Deixando de lado esse detalhe. Mas agora é importante também que a gente ressalte, né? Que nós temos ali um elemento a mais e vamos ver como que isso impacta na diferença de potencial que essa fonte vai conseguir manter aqui no circuito. Então, para que flua uma corrente elétrica, né, através do circuito, eu preciso dessa fonte aqui, que mantenha uma diferença de potencial. E vamos olhar então em relação a esses dois aspectos. Nesse caso aqui é um circuitozinho bem simples, onde eu tenho essa fonte e um resistor. E a gente pode analisar depois um pouco mais esse circuito, né? E é claro também tornar ele mais complexo, né? Ao longo das nossas atividades aí, então, né? Então, no caso de um gerador, nós podemos pensar, né, para chegar nessa equação, para chegar na equação característica dele, né, eu posso pensar na potência gerada, na potência útil e na potência dissipada. Uma vez, desculpem, que ele tem uma resistência interna, então eu tenho também ali uma potência dissipada. Eu tenho vamos digamos assim, a transformação de energia em energia térmica, energia elétrica em energia térmica. Então essa quantidade de energia por tempo, né, é o que nos dá essa ideia aí da potência dissipada. Então eu posso dizer que a potência gerada ela vai ser a potência útil, né, que está relacionada com a DDP mantida ali pela fonte no circuito, mais a potência dissipada. Aí nós vamos partir desse ponto. E utilizando a equação, né, que a gente já sabe aí, né, para o cálculo de potência, a gente já tem utilizado bastante, né, o π lá, eu posso dizer então que a potência gerada seria a força eletromotriz, que a gente representa pela letra E ou epsilon também, né, vezes a corrente elétrica que está passando ali através da fonte, né? É como se eu estivesse considerando aqui que essa força eletromotriz seria a DDP mantida pela fonte no circuito, caso ela não tivesse também uma resistência interna, certo? Então seria esse valor máximo possível aí,
caso ela não tivesse resistência interna. Ou poderia pensar também, enquanto ela não está sendo percorrida por uma corrente, qual é o valor, né, da DP, se caso eu medisse ali. Então, é a força, chamada força eletromotriz. A potência útil, então, seria o U vezes I, onde esse U aqui representa a DDP que essa fonte conseguirá, né, manter no circuito, vezes a corrente. E a potência dissipada, podemos, né, nesse caso aqui, vamos utilizar R vezes I ao quadrado, ok? A gente escreve, então, substituindo esses termos na equação ali, o que nós temos? E vezes I igual a U vezes I mais R vezes I ao quadrado, né? Potência gerada, potência útil, potência dissipada. Se a gente dividir todo mundo por I, nós temos, deixa eu só passar aqui mais rápido. Opa, aqui. Deixa eu voltar um a mais aqui, que ele... Aqui. Nós temos, então, que U é igual a E menos R vezes I, né? Então, dividir por I, isolei o U. Então, a DDP mantida por essa fonte ali, naquela região onde ela está ligada no meu circuito, né? É a força eletromotriz menos R vezes I. Onde esse R vezes I é justamente, digamos assim, a variação no potencial devido à presença ali daquele resistor interno, ou daquela resistência interna da fonte. Então, U é igual a E, ou Epsilon, né, menos R vezes I, ok? Esquematicamente, aqui nós temos, né, essa resistência interna, tanto faz ela ser desenhada antes ou depois, aqui pensando no elemento, né, como sendo a fonte, e a corrente elétrica. E no caso do gerador, ou fonte de força eletromotriz, essa corrente sempre percorre aqui do negativo para o positivo. Isso é importante, principalmente quando nós trabalharmos com associação de vários elementos. Eu posso ter gerador, resistor, receptor, então posso ter vários elementos ali no meu circuito, então eu preciso entender ou saber identificar quem ali é gerador, quem é receptor, por exemplo. E a maneira de fazer isso é que eu, sabendo o sentido da corrente, ela vai passar sempre, no caso do gerador, do polo negativo para o positivo. Isso está de acordo já com a nossa ideia, né, de qual é o sentido convencional da corrente. Lembra, né, do polo positivo para o polo negativo. Quando tem mais elementos, então a gente tem que avaliar isso melhor. Vamos fazer isso mais no final aqui do vídeo. Aí nós podemos então pensar nessa curva, né? Agora nós já temos aqui a equação característica, podemos pensar na curva característica no caso do gerador, né? É sempre bom a gente saber isso, nós já vimos isso lá no resistor e saber isso também agora no gerador e no receptor. Se eu penso dessa maneira, olha, estou fazendo um gráfico de U por I, né? Então quando U é igual a zero, né? Podemos pensar assim, quando U é igual a zero, aí o que acontece com a minha expressão? Quando I é igual a zero, o que acontece, né? Se I for igual a zero, eu tenho que U é igual a Epsilon, ou U igual a E, ou seja, eu tenho a força eletromotriz ali daquela fonte. E esse gráfico, então, ia interceptar aqui o eixo do U, né? Agora, quando U é igual a zero, o gráfico vai passar aqui pelo eixo dos Is, né? E aí, então, nós teríamos uma curva característica do gerador dessa maneira, né? Esse ponto, então, representa o caso em que I é igual a zero, por isso o ponto está sobre o eixo dos Us. Então, eu tenho que, nesse caso, U é igual à força eletromotriz. E aqui eu tenho um valor específico de corrente que ele é bem importante, né? É só a gente pensar o seguinte, se U é igual a zero, é como se eu pegasse, eu gosto de fazer uma analogia assim, como se eu pegasse uma bateria e eu ligasse ela, né, sem qualquer outro elemento, um fio direto do polo positivo para o polo negativo, né? Então eu não tenho ao longo daquele fio, desprezando a pequena resistência dele ali, eu não tenho diferença de potencial. Então a diferença de potencial é zero. Isso vai levar à situação que a gente fala de uma corrente de curto-circuito, né? Então se U é igual a zero aqui, eu posso passar o R vezes I para o outro lado, então depois passo o R dividindo, né? E isso recebe o nome de corrente de curto-circuito. Então a corrente de curto-circuito é obtida como sendo a força eletromotriz pela resistência interna. Claro que esse E e o R são característicos de cada fonte específica. Para cada fonte, né, então esse valor ele será constante para aquela fonte específica. Aí eu posso determinar então qual é essa corrente de curto-circuito, né? Esse aqui é um tipo de problema muito interessante a gente prestar atenção, porque aparece muito nas questões o seguinte, tem um gráfico desse jeito, aí aqui não vai estar escrito E, vai estar um valor. Você tem que saber então que aquele valor
onde a reta que intercepta o eixo é a força eletromotriz. E aquele valor onde a reta intercepta o eixo aqui das abscissas, né, onde tem o valor de corrente elétrica, ele representa a força, a corrente de curto-circuito. E eu conhecendo a força eletromotriz, eu já consigo determinar então a resistência interna, né? Se eu conheço a força eletromotriz, conheço a corrente de curto-circuito, já sai facilmente a resistência interna e consigo escrever então a relação entre U e I. Para qualquer valor de I eu descubro U e assim vice-versa também para essa fonte específica, ok? Então é um tipo de problema muito comum e tradicional, fácil da gente trabalhar. Essa então é a curva característica do gerador. Se você vê uma curva com esse formato de U por I, você tem que saber que se trata de um gerador. Por isso é uma curva característica, né? E essa é a equação característica. Se eu tiver aqui um circuito simples, então como esse que a gente colocou, né? Vejam que aqui, ó, eu já coloquei que os pontinhos seriam os mesmos, né? AB e AB. Então eu posso dizer que tanto a fonte quanto esse resistor, a fonte como um todo, obviamente, estão sujeitos à mesma diferença de potencial. E aí a gente pode escrever, né, que essa diferença de potencial, usando a equação característica, né, é a força eletromotriz menos R vezes I, e também é a DDP aqui no resistor, né? Que é o R, resistência desse resistor, vezes I, que é a corrente que passa por ele. Então, partindo desse caso aqui particular, a gente pode obter uma maneira de calcular a corrente elétrica, né? Se eu igualo as duas coisas, já que estou falando da mesma diferença de potencial, eu posso, então... Então, aqui a gente, trabalhando com a equação, né? Passando aqui para o outro lado, isolando o que é necessário, né? Aí a gente tem que a corrente elétrica é dada por... epsilon, né, ou E, que representa aqui a força eletromotriz, pela resistência equivalente. Eu até separei aqui, né, a resistência equivalente mais a resistência interna. A gente poderia colocar num só, sendo o circuito em série, seria fácil de ver isso. Mas eu posso também pensar o seguinte, que eu posso ter outros resistores associados em paralelo. Então, como eu queria deixar aqui mais geral aqui possível, né, e depois a gente vai generalizar mais ainda, mais adiante, você pode pensar na força eletromotriz pela resistência equivalente. Não esqueça também que você tem lá a resistência interna da fonte, né, que deve ser considerada, ok? Aqui é interessante porque, veja, eu não aparece, ou eu não preciso aqui da diferença de potencial que a fonte está mantendo, mas só conhecer a força eletromotriz, que é algo característico de cada fonte, resistência interna e calcular a resistência equivalente, eu obtenho a corrente fluindo aí através do circuito, né, e aí é tranquilo a gente determinar. Nós ainda temos aqui, né, algo importante para falar em relação ao rendimento, né? O rendimento é sempre calculado aqui para a gente como sendo a potência útil pela potência total, né? Então, potência útil pela potência total ou potência útil pela potência gerada, como eu chamei nesse caso, né? Ficaria I vezes U e I vezes epsilon, que é a força eletromotriz. Sobra então que esse rendimento é a diferença de potencial pela força eletromotriz. É claro aqui, pessoal, que se a fonte for ideal, né, caso ela fosse ideal, eu teria E sobre E, ou epsilon sobre epsilon, esse rendimento seria igual a 1, ou seja, 100%. Claro que isso só acontece no mundo ideal, né? Geralmente, então, eu tenho aí uma resistência interna, então U vai ser menor do que E, consequentemente o rendimento será menor do que 1 ou menor do que 100%, ok? Isso é a interpretação que a gente pode retirar aqui de informação, né? Outra coisa importante da gente saber é a potência também, né? Qual é a potência? Uma expressão, e como seria a curva aqui no caso de uma potência, né? Útil do gerador. E também a potência máxima fornecida. Então é algo aqui tranquilo da gente trabalhar, né? Eu poderia pensar então na potência útil dessa maneira, U vezes I, mas nós sabemos que U é quem? Epsilon menos R vezes I. Substituindo, né, e multiplicando por I, nós temos então que a potência útil é uma maneira aqui interessante de escrever, né? É epsilon vezes I, força eletromotriz vezes a corrente, menos R vezes I ao quadrado, né? Como é que eu tenho um termo quadrático, né? Coeficiente aqui com sinal negativo. Então nós já sabemos que se eu for desenhar uma curva da potência pela corrente elétrica, essa curva ela terá uma concavidade voltada para baixo, né? Então a minha curva aqui de potência útil por corrente, ela terá esse formato, né? E quais são os pontos em que a potência útil é zero, né?
Se eu pegar daqui, fica mais fácil de entender. Quando o I é igual a zero, U vezes I, se o I for zero, a potência útil é zero, né? Se o U também for zero, a potência útil também é zero, né? E quando o U é zero, eu tenho quem? A corrente de curto-circuito. É por isso que o gráfico tem esse formato e intercepta o eixo aqui nesses pontos, né? Onde o I é igual a zero e o I é a corrente de curto-circuito. Dessa maneira, quem me dará aqui o máximo, né, dessa curva é justamente quando eu tiver a metade da corrente de curto-circuito. E aí nós já conhecemos qual é o valor da corrente de curto-circuito, né? Que já obtemos aí anteriormente. É epsilon sobre R, R, né, que é a resistência interna, ficaria então epsilon sobre 2R. Se você substituir isso aqui, ó, você obtém a potência útil máxima, né? Já que eu quero esse máximo aqui na minha curva. Ao substituir, então, ficaria epsilon sobre 2R, vai ficar epsilon quadrado aqui, né? Aqui ficaria epsilon ao quadrado sobre 4R quadrado, mas tem esse R multiplicando. Então ficaria epsilon quadrado sobre 2R menos epsilon quadrado sobre 4R, né? Então ficaria meio menos 1/4, a gente pode pensar assim. Meio menos 1/4 é 1/4, né? Então eu teria que a potência útil máxima é E ao quadrado sobre 4R, ok? 4R, lembrando que esse R aqui é a resistência interna da fonte, certo? Então a potência máxima fornecida por um gerador seria dada então por essa expressão. Vale também ressaltar como essa curva e como que a gente chegou aí nesse resultado, ok? Outra parte aqui importante quando a gente fala dos geradores é também na associação e quais são as vantagens. E veja que a gente faz isso aqui também na prática, né? Se você for pensa lá nas pilhas de um controle remoto. Você coloca elas no controle de tal forma que o polo positivo de uma fica colocado em contato com o polo negativo da outra, né? Se você pensar bem como é construído ali, você vai ver isso. Você coloca uma e a outra invertida e tem um contato ali através de um condutor. Então você associa essas fontes, né? Essas baterias, essas pilhas, de forma que elas criem ali façam ali uma associação em série, né? Então é onde eu coloco esse polo positivo com o negativo. Mas ali também a gente tem que considerar a resistência interna. Então quais são as vantagens e as desvantagens quando você faz uma associação de fontes, né, de pilhas aí? A vantagem é que você obtém no final, né, uma DDP maior, porque eu vou somar aqui o 1 mais o 2 mais o 3 e assim quantas eu tiver associado. E qual que é a desvantagem? A desvantagem é que eu vou ter também uma resistência interna maior, porque assim como eu vou somar as diferenças de potencial, já que está associado em série, né, eu vou somar também a resistência interna. Então o ganho é que eu tenho uma DDP final maior, mas a contrapartida é que eu tenho uma resistência interna, né, considerando o sistema como um todo, também maior, ok? E é claro que isso aí é onde a gente tem dissipação de energia, né? E eu poderia então pensar que essa DDP aqui, U fornecida, ela vai ser a soma. Então eu posso escrever isso dessa maneira, né? Somar as forças eletromotrizes, né? Mais, eu tenho aqui, no caso é menos, né? Errei aqui na digitação. Deixa eu corrigir aqui. Então, né? Aqui é menos, né? Na hora de digitar, falhou aqui. Menos, aqui eu tenho o somatório da resistência interna vezes I, né? U é igual a E menos R vezes I. Aqui não poderia ser diferente, né? Nesse caso, estamos considerando o somatório das forças eletromotrizes de todas as baterias e pilhas ali consideradas e também a soma das resistências internas, ok? Neste outro caso, a associação ela se dá em paralelo, né? Como é uma associação em paralelo, o que a gente tem? A gente sabe que se está associado em paralelo, eu teria a mesma DDP. Vamos restringir aqui, no nosso caso, a todas as fontes serem idênticas. No caso em série, não precisamos fazer isso, mas vamos restringir aqui a todas as fontes serem idênticas, né? Se elas são idênticas, quer dizer que todas elas têm a mesma força eletromotriz, o E ali ou epsilon é o mesmo, e a resistência interna também é a mesma, uma vez que estamos considerando que todas são idênticas. Não sendo idênticas, a gente teria outras considerações a fazer aqui. Vamos, por enquanto, nos restringir a esse caso. Então,
como é que fica isso? Então, quando eu faço associação em paralelo, né? O que acontece? A desvantagem agora é que a DDP final vai ser a própria DDP como se eu tivesse uma única apenas, porque eu não tenho somatório, né? Nesse caso. Mas eu tenho que levar em conta não só a força eletromotriz, mas também a resistência interna. Então, qual que é a vantagem disso aqui? Quando eu associo em paralelo, e ainda mais aqui sendo idênticas para facilitar nossa interpretação, a resistência interna ali equivalente, ela vai ser menor. Por quê? Basta a gente lembrar disso aqui, ó. Então a DDP ela vai ser a força eletromotriz, não vai mudar em relação ao resto. Novamente aqui, é porque eu aproveitei a mesma equação, né? A gente tem que considerar aqui que é menos, né? R vezes I, né? Menos R vezes I. E aí R equivalente vezes I. Aí se eu pego isso aqui, pessoal, o que é essa resistência equivalente? É a resistência interna dividido pelo número de resistores associados, uma vez que a gente está considerando que todos eles são idênticos aí, né? Então, pessoal, o que nós teremos aqui que a DDP, ela vai ficar, nesse caso, a força eletromotriz menos, né, a resistência equivalente aqui da associação dessas fontes em paralelo, né? Neste caso, como são idênticas, é só eu fazer R sobre N vezes I. Então, como essa resistência ela vai ser menor, o ponto positivo que eu teria aqui nesse caso é que a potência útil, no caso de uma associação em paralelo, ela vai ser maior. Por quê? Porque se eu tiver aqui, ó, essa potência dissipada menor, uma vez que o R é menor, eu vou ter também uma potência útil maior, né, neste caso. Então, a vantagem da associação em paralelo está nessa questão da potência útil, uma vez que a resistência interna equivalente ela vai ser menor em comparação com uma única só bateria ou fonte nesse caso, ok? E aí nós podemos falar um pouquinho mais sobre os receptores, né? Sobre os receptores. Enquanto o gerador ele transforma outras formas de energia, né, em energia elétrica, o receptor ele faz o contrário. Ele transforma energia elétrica em outras formas. Por exemplo, uma bateria sendo carregada no celular, né? Eu tenho também, como eu coloquei aqui, ó, esses equipamentos aí, um motor ali de não sei que dispositivo que é aquele, né? Mas eu tenho também ali um liquidificador, uma batedeira, ou seja, equipamentos onde eu tenho a conversão de energia elétrica em energia mecânica, né? No caso de uma bateria sendo recarregada, energia elétrica em química e assim por diante, né? Então, esses dispositivos que fazem o processo inverso, que é a transformação de energia elétrica em energia de outra forma, é o que a gente chama de receptor, ok? Então, no receptor tem esse processo inverso. E a equação aqui agora característica, né? Como é que a gente pode pensar nessa equação característica? Neste caso, a potência total é a potência fornecida, né? E aí ele vai consumir para a realização de uma atividade uma parte, né? Pensando aqui agora em relação à energia, né? E parte da energia vai ser dissipada. Então tem que fazer esse paralelo, né? Então por isso também que a equação característica agora é essa, né? Onde eu tenho aqui U, que é a DDP que esse dispositivo está recebendo da fonte ou conjunto de fontes. O E', agora a gente coloca essa linha para diferenciar, é chamado de força contra-eletromotriz, né? E aí é o que é a parte, vamos dizer assim, da DDP que será realmente útil no meu problema, né? No meu sistema, melhor dizendo. E R' vezes I é a potência dissipada ali relativo, né, à potência dissipada ali no meu dispositivo, ok? Porque ele também vai ter uma resistência interna. E nesse caso aqui, pessoal, olha a diferença. Enquanto no gerador a corrente ela passa do menos para o mais, no receptor ela passa do mais para o menos, né? Quando eu tiver lá um conjunto de dispositivos associados, né? Se eu conhecer o sentido da corrente, naquele onde passa do menos para o mais, eu sei que ali eu tenho um gerador. Naquele que passa do mais para o menos, eu tenho um receptor, né? Graficamente, como é que vai ficar? Veja que agora, ó, esse meu gráfico vai ser uma reta também, só que uma reta crescente, né? Onde esse E', que é o ponto aqui, onde intercepta o eixo dos U's, é justamente quando o I é igual a zero. O I sendo igual a zero,
né? Essa parte aqui do circuito, então, ou da minha equação, ela desaparece, né? E eu tenho que o E igual a Elinha, ou seja, que a DDP é a própria força eletromotriz, né? Que seria ali aquilo que é necessário para o funcionamento. Mas a DDP como um todo é isso, mais a parte dissipada ali devido à resistência interna, né? Essa então é a curva característica do receptor. Nós temos, como eu disse, que saber identificar, né? Separar. Se você tiver 3 curvas de U por I, saber qual é a do gerador, qual é a do receptor, qual é a do resistor. Isso é importante. Então, tenham isso aí muito claro para vocês. Essa é a característica do receptor. Do ponto de vista aqui de potência, né, para a gente avaliar como é que é o rendimento, né, nós temos que a potência recebida é U vezes I, a potência útil, né, E', que é a força contra a eletromotriz vezes a corrente, e a dissipada é R' vezes I ao quadrado. Né? Como o rendimento é a potência útil pela potência total, a gente fica então com I vezes E' e I vezes U, simplificando E', que é a força contra a eletromotriz pela DDP aí, fornecida aos dispositivos, que nos dará o rendimento. Da mesma maneira, né, como só no mundo ideal E' seria igual a U, né, a gente só teria o rendimento igual a 1 ou 100% se eu tivesse um dispositivo, né, um motor ideal, ou seja, que ele utilizasse toda a energia ali recebida, né, através ou relacionada ali com a potência fornecida, para realização de trabalho, né, ou para carregamento de uma pilha, de uma bateria. Como no fundo a gente sabe que existe também uma dissipação de energia, então esse rendimento ele não será igual a 1, ele não será de 100%, né, no mundo real, ok? E para a gente finalizar aqui, como eu já disse para vocês, se eu tiver aqui um gerador, né, um circuito formado por um gerador, um receptor e um resistor, ou outros resistores, né, associados em paralelo com ele e assim por diante, pensando aqui que no final eu teria uma associação em série, como é o nosso caso aqui. Né? Se a gente tiver algo assim, e aqui eu tenho, ó, E', né? Epsilon e E', ou E e E', né? Separados aqui pra gente, onde eu tenho, então, um gerador e um receptor. Mas e se isso não viesse identificado pra gente? Se isso não viesse identificado pra gente, como é que a gente poderia saber quem é gerador, quem é receptor? A maneira mais fácil seria, se tivesse os valores, né? Verificar que aquele que tem maior valor, ele representa pra gente a força eletromotriz. E sendo então a força eletromotriz, define o sentido da corrente elétrica. Né? Vamos supor que nesse caso o E seria então de maior valor e esse seria o sentido da corrente. Né? Sendo assim, o que ia acontecer? Que eu tenho aqui o gerador, veja que a corrente estaria passando, né? Do menos para o mais, como a gente já sabe, né? E aí eu tenho um gerador, e nesse cara aqui, ó, nesse outro dispositivo, a corrente estaria passando do mais para o menos, né? Se estaria passando do mais para o menos, já é uma maneira da gente saber que se trata de um receptor, né? E aí a equação de Ompollet lá, né, a gente generalizando para esse tipo de circuito, eu teria que a corrente seria igual ao somatório de força eletromotriz, ou seja, de acordo com a quantidade de geradores que eu estiver ali associado, né? Lógico, considerando esses elementos em série, né? Menos o somatório de forças contra a eletromotriz, né? Isso dividido pelo somatório das resistências. E aqui incluindo, é claro, a resistência das fontes, né? Sejam aqui dos geradores ou também incluir a resistência R', que é dos motores, né? Ou dos receptores aí do nosso sistema, tá? Importante aqui já algo que eu acabei não dizendo, que quando se fala em força eletromotriz ou força contra eletromotriz, não são tipos de força, né? Apesar desse nome ser utilizado, né, vai continuar sendo utilizado por nós aqui, mas não se trata de uma força no sentido das leis de Newton, por exemplo, como a gente trabalha, né? Lembrar da força elétrica, não é uma força nesse sentido, né? Está mais relacionado aqui, está diretamente relacionado com potência e também com diferença de potencial, tá? Então não se deixar levar pelo nome, porque não se trata de um tipo específico de força que apareceu agora pra gente, ok?
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, aprendido bem essa diferença aí, né, e os elementos importantes, né, do que é o do gerador, do que é um receptor. E também fiquem atentos a essa questão da curva característica, né? Relembrem lá no caso do resistor e façam essa comparação para saber diferenciar o gerador, o receptor e o resistor de acordo com a curva de U por I, de acordo com a curva característica. E até um próximo vídeo.